Rapaziada, finalmente fechou. Ilias Arbani é novo jogador do PSG. Depois aí de praticamente 2 meses de negociações. 2 meses, um pacote de 67 milhões de euros. Cara, praticamente 60 milhões de libras. Mano, muito inflacionado, velho. Enfim, rapaziada, é o cara que vai ser desenvolvido para ser o sucessor do Marquinhos. Rotacionar com o Marquinhos. O PSG sabe que não dá para contar com o Marquinhos quarta domingo. E tem que pensar também no futuro do PSG a longo prazo. O Arbani, gente, ele tem características que casam muito bem com o jogo do PSG. Vocês vão ver no próximo trecho falando sobre ele. Eu não acho ele um super, hiper, mega zagueiro. O Pacho, sim. Quando o PSG contratou o Pacho, quem lembra na época? Esse é bom. Esse vem pra ser titular. O Arbani é o cara que vem mais pra rotacionar com o Marquinhos. Vamos ver se coloca Sombra. Porque o Arbani é bem versátil. Ele pode jogar ali nas duas raias, sabe? Vamos ver se coloca Sombra no futuro do Beraldo. O Beraldo pode ser um nome que pode sair no final de janela. Apesar que eu acho o Luiz Henrique adoraria ter os 4. Mas eu acho que o Beraldo vai sair. Por quê? Lucas Hernandes. Lembrar que o Lucas Hernandes ainda tá lá. Talvez ele possa sair. Beraldo possa sair. Eu acho que algum desses dois aí podem sair, belezinha? Ilias Arbani, novo jogador do PSG. É salgado, hein? Esse precinho aí tá caro. O próximo trecho é falando do jogador. Rapaziada, se você tá vendo esse trecho, significa que Ilias Arbani é novo jogador do PSG, rapaziada. Tá contratado. No momento que eu tô gravando, as partes chegaram mais próximo. Aqui fala de um acordo potencialmente excedendo 60 milhões de euros. A imprensa francesa fala de chegar perto de 60 milhões de euros. E segundo o pessoal fala, o Bournemouth deu uma amolecida na pedida, né? Falava de 70 milhões de euros. Enfim, meus amigos, se fala de 60 milhões de euros, mais ou menos nessa casa, eu devo chutar 50 milhões de libras, ou talvez esse valor chegando com bônus, belezinha? Ilias Arbani, novo jogador do PSG. No trecho inicial a gente comenta mais o preço. Vamos lá, rapaziada. Ilias Arbani. Essa é uma contratação, meus amigos, que o PSG entrou na janela. Ó, a gente tá falando do PSG campeão da Champions League. Tranquilo? A ideia do PSG é agora manter o elenco e contratar para certas deficiências e elenco e tá de olho no mercado de super talentos. Quem o PSG queria contratar? Franco Mastantuono. A grande necessidade do elenco era um zagueiro destro. O Marquinhos, apesar da temporada maravilhosa, não tá ficando mais jovem. Lá na esquerda, Pacho, Beraldo, tá sussa, ainda tem o Lucas Hernandes, ainda pode... Cara, outra coisa, não duvido nada o Beraldo talvez sair. Se o Beraldo não sair, o Lucas Hernandes ser um candidato a sair. Porque hoje o Lucas Hernandes é banco e ganha um salário alto. Então não duvido nada. Tem alguma movimentação nessa parte aí da zaga mais pela esquerda do PSG. Algo pra gente acompanhar pelo futuro aí do PSG. Então, você não tinha um destro, um zagueiro destro, pra realmente substituir o Marquinhos e que tenha potencial, jovem, e que, meus amigos, imediatamente, talvez aceite um banco. E é isso o caso do Arbani. Gente, o Arbani ainda é um projeto, ele chega muito jovem no Bournemouth, 20 anos, ele vem evoluindo. Eu não acho ele ainda um super zagueiro. Você viu o Arbani conectado com o Big Six? Só esses rumores aí de City. Mas eu ainda acho que ele não tá pronto pra saltar pra um Big Six. Sendo bem sincero. Ainda tem coisas do jogo dele que ele precisa melhorar. Mas no PSG, ele não vai precisar ser logo lançado aos leões como titular. Vai dar tempo dele se adaptar, ganhar mais força física, melhorar seu jogo com a bola nos pés, porque o PSG joga muito mais com a posse do que sem a posse. Isso favorece ele. Aí, rapaziada, vamos lá. Eu fiz um vídeo para membros, ó. Arbani no Big Six, olha o que eu falo aqui, ó. Ele é muito admirado pelo Manchester City, 50 milhões de libras. Eu não pagaria isso nele. Eu acho esse preço caro, tá? 50 milhões de libras, caro. Pode ser. O problema do Arbani, gente, é aquela coisa. Ele não é um shutdown defender. Aquele cara que você... Ó, ele não é aquele shutdown defender. Aquele cara que você vai conectar, colar ele no 9 e ele vai fazer o 9 desaparecer. Ainda não é. Vai colar com o 9. Eu já vi o Arbani ter muito problema com o Jackson. Não é? Entendeu? Eu já vi ele ter muita dificuldade com 9s. E com 9s mais ou menos na Premier League. O Jackson do Chelsea deitou nele. O bom do Arbani, porque ele é muito admirado pelo Manchester City. Eu até acredito nisso aqui. Não acredito que o City vai pagar pra eu pagar, até que o City vai contratar ele. Eu tenho meu pé atrás com isso. Aí. Porque ele é muito bom em campo aberto, ele é rápido. Ele é muito bom em campo aberto, ele é rápido, ele é forte fisicamente. Ele é atlético. Só que o zagueirado do Arbani, cara, não me agrada. O zagueirado do Arbani não me agrada. Ainda. É jovem, é um projeto, 22 anos, gente, ó. Aqui, ó. Ilias Arbani. 22 anos. Jovem ainda.
Agora, vocês viram o que eu falei no vídeo? Vocês viram? Rápido, físico, em campo aberto ele é bom, atlético. O PSG, gente, joga 90% como? Com a posse de bola, marcando alto. Qual era o sistema do Iraola Ball? Marcar alto, tentar pressionar, marcar homem a homem. E nessa parte tática, o Zarbani era bom. E o zagueiro do PSG precisa estar o quê? Postura, linha alta, tranquilo com a bola no pé, físico, rápido, defender bem em campo aberto, coisa que o Zarbani é. Só que o Zarbani, ele não é um box defender, aquele shutdown defender, aquele cara que vai colar no Lukaku e vai detonar o Lukaku. Ele não é esse cara ainda. Ele precisa evoluir nisso. Ele precisa evoluir bastante, ele não é tão bom nisso. Agora, a gente vai pegar muito bêbado na Ligue 1, né? Sendo sincero. Ele não tem o nível, ele não tem o box defender a área do Marquinhos. Agora, em outras fases do jogo, faz sentido. Por isso que eu acho que o PSG veio quente por ele. Porque ele vai aceitar ser banco. Ele não é um cara que chega com a moral de... Por exemplo, se o PSG contrata talvez um Konaté, será que o Konaté ia aceitar ser banco? Eu acho que o Zarbani aceita. Eu não acho ele um zagueiro alto nível. Por incrível que pareça, ele é bom mesmo em campo aberto. Ele é muito bom nesse esquema aí do Iraola de homem a homem, de sair pra caçar. De sair pra caçar. Quem é que gosta de pressionar assim, Luiz Henrique? De fechar. Só não acho ele aquele cara que vai... É o shutdown defender. Aquele cara que vai colar com 9 e vai dar muito trabalho. Vai ganhar, talvez, 9 de 10. Eu não acho que ele vai ganhar 6 de 4, 7 de 3. Só que, cara, é 3 vezes chances a mais do 9 deitar nele, do que uma chance a mais. Ele não é aquele cara que vai ganhar 9 de 10. Aquele cara que vai colar o Van Dijk, né? Que vai colar... Vai cheirar o cangote do 9 e vai desarmar 9 de 10. Ele talvez desarme 6 de 4. Mas um 9 de alto nível tem 4 chances. Um 9 de alto nível tem 3 chances. É gol, né? Ele vai ganhar 7 de 3. Aí, olha como as probabilidades jogam contra o Zarbani. Ele é muito bom, ele é rápido, só que a capacidade dele de zagueirar não me agrada, velho. Não me agrada. Agora ele é muito rápido, ele intercepta bem. Ele até, cara, ele é um zagueiro muito interessante em campo aberto, porque tem muito zagueiro que... em campo aberto, tá vendo? É muito bom zagueirando, e já em campo aberto não é tão bom. O Zarbani é o contrário. Ele é bom em campo aberto. Só que não... Ele é bom em campo aberto porque taticamente ele segue muito bem, ele é rápido. Só que zagueirando, eu não acho ele um cara alto nível. Eu não acho ele um cara alto nível. O cara é nível Big Six. Não acho. Entendeu? Não acho ele um shutdown defender. Aquele cara que você vai colar no cara ali, e é isso que você precisa. Time de Big Six, cara, quanto menor a margem de erro, você tem que valorizar isso. E a margem de erro com o Zarbani é maior. Aquele lance dele com o Jackson me diz muito sobre ele ainda. Mas eu acho que ele pode se tornar, porque ele é um cara que já é muito... Deixa eu pegar esse lance aqui, velho. Deixa eu ver aqui. Foi Chelsea e Bournemouth. Foi 1-1 esse jogo. Chelsea x Bournemouth. Vou pegar esse lance aqui, ó. Foi 2-2 isso aqui. Vou fechar aqui. Até a propagandazinha aqui da Estela. Essa Estela tá bonita, hein? Vamos lá. Pera aí, deixa eu selecionar aqui o momento, não pode dar strike. Pronto, é isso aqui mesmo, ó. Se liga nesse lance aqui, ó. Esse aqui é o Zarbani, ó. 27, tá vendo? Pera aí. Tá aqui, ó. Ó o Zarbani no Jackson. Ó o Jackson. Aí, ó. Zarbani, meu filho. Aí o Jackson vai. Ó o Zarbani. Tocou. Palmer cravou. O Palmer teve toda a paciência. Esse lance aí tem que ter cuidado. Esse aqui não foi a primeira que ele deu nessa. É esse tipo de lance que queimou ele um pouco. Tipo assim, que desanima nele de indicar pra um Big Six. Agora, novamente, rapaziada. No PSG, ele joga em campo aberto, rápido, atlético, intercepta bem, defende bem. Ele é forte fisicamente, é bom. Ele não é um cara uau com a bola nos pés. Uau! Mas ele é confortável, erra pouco. Ele com o Royce se complementava muito bem, porque ele era o cara que ficava mais no 9 e o Royce é o cara que antecipava o perigo. O Jim Royce, que foi pro Real Madrid. Tanto que a minha crítica pro Royce ele precisa de mais corpo pra bater corpo com os 9. Então o Iraola colocava o Zarbani pra marcar com esses 9. E você viu, o Bournemouth, os 9 deitavam no Bournemouth. Muito em cima dele. Ele precisa melhorar nisso. Ele precisa desenvolver e melhorar na capacidade de anular o 9 adversário. O Zarbani. Mas, novamente, é um cara que vem pra banco, pra ser desenvolvido, pra eventualmente entrar no lugar do Marquinhos. Tem uma rotação com o Marquinhos, pro Marquinhos descansar mais. Marquinhos não tá ficando mais jovem. É uma ótima contratação a médio e longo prazo. Médio e longo prazo, Zarbani. Eu acho que esse é o pensamento do PSG. Uma contratação a médio e longo prazo. Tamo junto. Ilya Zarbani, novo jogador do PSG. Rapaziada, vamos falar do Bayern de Munique, meus amigos. Vendeu o Coman para a Arábia Saudita. Rapaziada, antes de falar do Coman, algumas coisinhas do Bayern. Situação do Nicolas Jackson. O Fabrício Romano confirmou. O Bayern ligou
para saber as condições do Nicolas Jackson. O Max Zabel deu uma desmentida, só que o Max Zabel é porque, ó, olha o que o Max Zabel fala. Tá muito feliz com o elenco, mas está aberto, ó, deixando a porta aberta para novas contratações até o último dia da janela, ó. Ainda tem 4 semanas, você nunca pode descartar nada. Vamos ver o que acontece e o que está acontecendo ao nosso redor. Newcastle Samu, talvez o Newcastle Columuani, o Bahia pode ser um time pelo Columuani. Principalmente com esse lance aí do Coman. Nicolas Jackson, lembrar, tá? Nicolas Jackson quebra galho de ponta esquerda e 9, hein? Só lembrar a torcida do Bahia. Outra coisa, rapaziada. O Max Zabel não vai falar publicamente que tem interesse no jogador, principalmente no jogador caro, que é o Nicolas Jackson. Vamos dizer que o Nicolas Jackson sai por 60 milhões de libras, 70 milhões de euros. Um jogador de 70 milhões de euros é caro pro Bahia. Entende? É caro pro Bahia. Ele não vai publicamente confirmar. Deixa essa porta aberta, belezinha? Ele fala que quer renovar com o Upamecano. Aliás, depois que a janela fechou do Bayern de Munique, renovar com o Upamecano tem que ser, ó, prioridade total. Gente, é literalmente isso. Janela fechou, o Bayern tem que renovar pra já com o Upamecano, porque, ó, olha o que aconteceu aí com o Liverpool e o Arnold, hein? Ali é um exemplo do que evitar. Então, outra coisa, rapaziada, eu acho que o que deve ter de time grande aí na orelha do empresário do Upamecano, hein? O que deve ter, hein? Jesus amado, hein? Ó, Upa é um dos jogadores que queremos renovar. Ó, novamente, enquanto a janela tá aberta, é focar no elenco, vendas, vender os jogadores que não estão no projeto, tentar contratar para fortalecer, beleza. Fechou a janela, prioridade total. É comoção mesmo, renovar com o Upamecano, belezinha? O Bayern renovou com o Linat Cal, fez um golaço aí no amistoso contra o Tottenham, né? Um acordo de 3 anos, um acordo curto, um acordozinho curto. Teve especulações aqui que o Real Madrid e o Ajax perguntaram por ele. O Ballack, né, o empresário dele, ó, cara, nem sabia que o Ballack tinha virado empresário. De verdade, não sabia, ó. E o garoto foi convencido, o Bayern ofereceu pra ele a reserva do Olise, ele é reserva do Olise, ou seja, ele tem participação no time principal, o garoto, 17 anos, e o Bayern vai acreditar nele, ou seja, garantiu minutagem. Talvez não muita, mas além de garantir minutagem, gente, o Bayern garante pra ele perspectiva. Ó, você vai ter minutagem, você vai ser reserva do Olise, e quando você entrar, aproveita a chance, a gente vai te dar chance, mas quando você entrar, você tem que aproveitar. Dizem que é um moleque mega talentoso, eu não vi jogar, mas dizem que é muito talentoso e, cara, tá na moda, né? Colocar 17 anos pra jogar. O Barcelona com o Yamal, o Liverpool com o Ingomorra, o Wirtz, cara, o Wirtz surgiu, gente, no Leverkusen com 17 anos. O pessoal esquece isso, né? O Wirtz, literalmente, ele estreia com 17 anos. E o Linat Cal, né, é o próximo aí, ó. O Cal está confiante e determinado de se estabelecer no Bayern de Munique. Então o Bayern renova. Obviamente tem a novela do Valtemade, o Max Zabel falando que fizemos esforços pelo jogador, o Stuttgart não sinalizou pra gente que estão dispostos a conversar, então esse tópico está descartado. Eu não posso falar mais do que isso no momento, né? O Max Zabel falando do Valtemade. O acordo tá vivo, gente. Enquanto a janela estiver aberta, o acordo tá vivo. Agora, a última proposta do Bayern foi 55 milhões de euros. Já noticiado lá, se o Bayern chegar com um pacote de 65, talvez aconteça. Literalmente, talvez aconteça pelo Valtemade. Então é um negócio que tá meio enrolado. E, meus amigos, a grande notícia do dia: Al Nassr abriu conversas para contratar o Coman do Bayern de Munique. As negociações clube a clube já começaram e o Coman é o principal alvo do Al Nassr para a posição de ponta. Depois do Íñigo Martínez e João Félix, Coman pode ser o próximo para o Al Nassr. Torcedores do Bayern, ele estava no mercado, né? Ele estava no mercado, todo mundo sabia disso. Esses rumores de Arábia Saudita e Coman já não é de hoje. Não esperem grandes valores, tá? Vocês viram o Darwin Núñez, João Félix. A Arábia Saudita, gente, ela paga bem.
A não tá pagando mais super acima do valor de mercado. Se eu tivesse que chutar, de 30 a 35 milhões de euros. Se eu tivesse que chutar. Muito do Coman, gente, que representa a saída dele é muito, alívio salarial. O Coman tem um contrato até 2028, eu acho. É 27, eu acho. 27, ou seja, ele tem mais 2 anos de contrato e o salário dele é alto. Você se livrar do salário dele e ainda trazer dinheiro é um movimento muito bom financeiramente para o Bayern de Munique. Muito bom. Você se livra de 2 anos de contrato, ganha um dinheiro ainda. Literalmente essa é a perspectiva. Tranquilo? Então, não esperem grandes valores. 50, 40... Cara, passou de 40 vai me surpreender. Passou de 40 milhões de euros, literalmente vai me surpreender. Agora aqui é um alívio salarial muito grande, porque o Bayern, ele inchou. O próprio Rummenigge admite, né? Fomos muito generosos em termos de salário, mas não esperem grandes valores. 30, 35 é o do valor de mercado. E olha lá se há 35 com bônus. Eu acho que é mais... Se eu tivesse que chutar entre 25 a 35. Se for 25, tem que ser tudo garantido. Tudo garantido, um pagamento à vista pro Bayern. O Bayern sabe que, né, fez um esforço forte no Luiz Dias, mas o Coman, ele traz muito respiro na folha salarial e traz dinheiro pro clube, pro jogador que é bom jogador, mas o histórico de lesão dele nos últimos anos prejudica muito ele. Literalmente prejudica muito ele. Um jogador que saudável seria mega útil. Agregaria bastante. O cara que se entrega taticamente, se identificou, multi-campeão com o Bayern de Munique. Mas é isso. Se tivesse que chutar, gente, de 25 a 35 milhões de euros e um alívio salarial. Tamo junto.